que essa fala, porque não tem comparação, porque venceu. Não. Mas aquela Entende? panela de pressão, hoje, pra você, é desse tamanho? Porque já Não. passou. Não. É porque o Não. Eu falei isso aqui na época. Não, eu sei, mas eu tô falando dele. Ele falou exatamente isso. Fala, nação, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informe. E agora vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Mengão e principalmente o que esperar do jogo do Flamengo contra o Bahia amanhã pela Copa do Brasil. Um jogo importantíssimo. Na ida foi 1-0 para o Mengão, na volta o jogo será no Maracanã, ou seja, um simples empate já será o suficiente para o Flamengo conseguir ali a classificação para a próxima fase. Porém, a tendência é que o técnico Tite faça um time todo mesclado, um time muito misto, né? O Flamengo que vem sofrendo com muitas lesões, alguns jogadores foram convocados nessa data FIFA como Pulgar, Varela, deixa eu ver quem mais. O Fabrício Bruno foi convocado para a seleção e nem sequer jogou. O Gerson até entrou no jogo de ontem na derrota contra o Paraguai. Jogou pouco tempo, mas jogou o segundo tempo ali pela seleção. Então, com isso, esses dois jogadores devem estar à disposição para o jogo de amanhã contra o Bahia. Já os outros dois, que são Varela e Pulgar, ainda não se sabe se eles poderão enfrentar o Bahia pelo segundo jogo das quartas de finais da Copa do Brasil. Muitas informações de bastidores também. O Vene pôde trazer tudo isso no programa SBT Esportes Rio hoje. Então deixaremos aqui na descrição o link para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. E agora vamos conferir o que o Vene falou. Casagrande, para esse jogo de Copa do Brasil. Eu tô muito tranquilo em relação a esse jogo. Olha. De verdade, assim, apesar dos desfalques, eu tô bem tranquilo. Até porque, se tratando de Flamengo, acho que Copa do Brasil, repito, tem que ser a terceira prioridade na temporada. Se for eliminado da Copa do Brasil, eu não vou ficar aqui achando nenhum absurdo. Claro, depende do contexto do jogo. Se tomar a goleada do Bahia, o torcedor não vai ficar nem um pouco feliz. Mas estamos falando de um Bahia que fez altos investimentos, que tem um bom time e também não é nenhum absurdo pensar que o Bahia pode vir aqui no Maracanã e fazer o placar positivo e passar de fase em cima do Flamengo. Mas, diante do bom VT da Alcinene Brito, eu queria dizer o seguinte, não faz o menor sentido o Flamengo forçar a barra, por exemplo, pro Varela jogar, pro Pulgar jogar. Eu acho que o Flamengo tem que pensar nos outros jogos, como vai ser com o Vasco da Gama no domingo. E, inclusive, se a gente for parar e analisar, o Vasco mesmo vai ter um dia a mais de preparação pro Clássico. Então, por que forçar a entrada de alguns jogadores que estão desgastados por conta das suas respectivas seleções? É o caso do Pulgar, por exemplo, que é um jogo extremamente importante. Na situação do Fabrício Bruno e do Gerson, não vejo nenhum problema botar os dois para jogarem. O Flamengo fretou um avião, eles já estão no Rio de Janeiro, vão participar da atividade lá no Ninho do Urubu nessa tarde, então não vejo nenhum problema. Agora, no caso dos outros jogadores também, já mencionei aqui, não tem por que forçar. Assim como De La Cruz não treinou ontem no campo, não tem por que forçar para jogar na quinta-feira. Prepara esse jogador para a partida mais importante da temporada, na minha visão, que é contra o Peñarol na próxima semana pela Libertadores da América. Então o Flamengo, apesar de muitos desfalques, ainda assim o Tite tem boas opções para montar a equipe para encarar o Bahia nessa quinta-feira, que eu repito, tem que ser a terceira prioridade na temporada. E a gente já viu por aqui em Pedrosa, quando o Tite tinha 9 desfalques no Flamengo, talvez foi um dos melhores momentos do Flamengo na temporada. Talvez se o Tite entender aí que esse é um jogo que possa não ser uma prioridade como o Vene enxerga desse jeito, isso não é uma informação do Flamengo, isso é uma opinião do Vene Casagrande. Não é nem que não é prioridade. É que é o jogo menos importante dos 3 próximos jogos. Então não é a prioridade. É a prioridade. Qual é, talvez, a Libertadores? Porque eu prioridade? Eu não quero passar a imagem que o Flamengo, entre aspas, tem que deixar de lado a Copa do Brasil. Não é isso. Não é isso. Não é botar o time sub-20, mas você por exemplo. Não é. Mas o Flamengo nem precisa. O Flamengo tem um elenco. Esse é o ponto. O que eu quero dizer é o seguinte, que se o Flamengo escolher, talvez, colocar alguns personagens que não sejam os do 1 ao 11, vamos dizer assim, o Flamengo também tem capacidade de performar muito bem. Como nós vimos, foram quantos jogos? Foram 9 jogos? 9 jogos no Campeonato Brasileiro. 9 jogos no Campeonato Brasileiro que o Flamengo performou muito bem, Lucas Pedrosa. E até mesmo quando não performou bem, por exemplo, nessa partida contra o Bahia, venceu. O Flamengo tem feito isso nas competições importantes e aí vai jogar dentro do Maracanã com 1-0 no placar. Pode e deve, na minha visão, mesclar talvez o time. Ao mesmo tempo, a gente está fazendo aqui uma análise racional. Se é eliminado para o Bahia no Maracanã, eu não sei se vai ser tão tranquilo assim. Você acha que não? Não mesmo. Não,
Flamengo, Não eliminação nunca é tranquilo. Verdade. Flamengo, Nunca isso é eliminação, verdade. depois de vencer o primeiro jogo dentro do Maracanã, diante da sua torcida, eu É encaro verdade. esse jogo com a mesma importância, por exemplo, de domingo. O do Peñarol não. Aí eu entendo que o Peñarol seja o mais importante mesmo. Mas eu digo isso não é pela competição, é pelo cenário. Ser eliminado no Maracanã para o Bahia é tragédia, gente. É tragédia e as pessoas vão cobrar o Tite, pressão em cima de jogadores, eliminado de mais uma competição. Aí tem a zoação também que entra nesse bolo. Então, assim, racionalmente, ok, o Flamengo ainda está nas 3 competições. Mas olhando o cenário para o torcedor, eu acho que é um cenário bem ruim ser eliminado Essa no Maracanã. mesma fala aí do Pedrosa aconteceu lá no início do ano, quando o Flamengo ia encontrar o Nova Iguaçu no segundo jogo e você tava aqui que nem siri na lata. Não precisa botar todo mundo. Pelo amor de Deus, olha a temporada. O tempo mostrou que eu tava certo. Mas é diferente. E o Pedrosa disse, Vene, só desenha se acontecer alguma coisa. O Flamengo Calma tinha aí. 3-0 Fernanda no placar. Maia, com todo respeito ao Nova Iguaçu, com todo Tem respeito nem ao Nova comparação. Iguaçu, mas você comparar Nova Iguaçu e Bahia. Eu não tô comparando. E 2-0 no Eu tô placar pro 3-0. Flamengo. 3-0. Foi 2-0. O primeiro jogo não foi 3-0? Confesso que agora Foi Flamengo dois- dúvida. 2-0. Foi 2-0, Foi foi 2-0. 2-0. 2-0. É Não a tem cara comparação. do Tite, 2-0. Não, tem não. comparação. Eu tô querendo dizer que essa fala, porque não tem comparação, porque venceu. Não. Não. Não, e assim, Naquele momento lá, era assim, cara, com todo respeito ao Nova Iguaçu, que inclusive eliminou o Vasco, Aham. é o Nova Iguaçu e o Flamengo. Sim, São perfeito. equipes de outra prateleira. Ok. O Flamengo não tá numa prateleira tão mais alta do que o Bahia. Hoje, no momento. É Os isso. 11 contra 11, o Flamengo tá numa prateleira superior, mas não é tão mais alta do que a do Bahia. Fernanda, não tem nem comparação Gente, esse olha cenário. só, eu acho que eu me expressei mal. Eu não tô comparando o Nova Iguaçu com o Bahia. É a panela de pressão. Eu tô... Exatamente. Ok. Mas hoje, inclusive, aquela panela de pressão era desse tamanho. É. Essa panela de pressão é aquela que eu não gigante. uso porque eu tenho medo de explodir. Mas aquela Entende? panela de pressão, hoje, pra você, é desse tamanho? Porque já Não, passou. não, e tá não. olhando É o porque o resultado. Pedro- Não. Eu falei isso aqui na época. Não, eu sei, mas eu tô falando dele. Ele falou exatamente Não, mas esses isso. são panelas de pra pressão tomar o diferentes. cuidado. Tem que tomar cuidado. Diferente. O ponto Não, é, é o óbvio. Flamengo... O que eu quero dizer é o seguinte: a gente sabe que é 1% disso acontecer. Sim. Mas ele existe. Aquele 1%. Lá não. no Nova Iguaçu. É. Aqui Se não é 1%. por acaso tivesse acontecido. Mas aí é Não, diferente. O nível de enfrentamento Mas é olha Mas só, a gente tá Fernanda, confortável porque a gente já Fernanda, sabe o resultado naquela dessa época fala. não tem Aí nem parece que eu tô comparação. comparando o Nova Iguaçu com o Não Bahia. tem Não nem tô comparação. comparando. Até porque Naquela você tá falando de um ocasião- campeonato brasileiro e de uma Copa do Brasil. Naquela que são bem ocasião- diferentes. O que eu quero dizer é o seguinte, eu tô confirmando que o Pedrosa trouxe essa mesma aspa lá no início do ano. Com o Flamengo, esse tipo de... você pensar numa eliminação depois, realmente, você pra controlar as coisas é mais complicado. Mas eu era a favor de, por exemplo, poupar lá no início. Sim. Esse jogo de agora, eu acho que o Flamengo pode até poupar pensando não... Mas a nas palavra certa não é nem poupar. Não é nem poupar, É forçar. você É encontrar... mesclar. É você... Não, porque olha só, se a gente for parar e analisar, se o jogo fosse extremamente importante, Eu tenho que olhar pro eu outro iria lado. levantar a bandeira de botar o Varela, o Pulgar, Sim, que são sim. titulares, Fabrício Bruno, Gerson, ou até mesmo forçar a barra pro De La Cruz jogar. Mas se a gente olhar o cenário do Flamengo nesse momento, não faz sentido você forçar a barra desses jogadores. Entende? Porque tem jogos importantes. Agora, se fosse o jogo mais importante, se fosse o jogo do Peñarol hoje, Sim. amanhã, no caso, Força a e barra. Bahia Joga na todo semana que vem, eu ia Perfeito. ser a favor de forçar a barra. Até porque eu trouxe o recorte aqui. No momento em que o Flamengo teve que não usar esses personagens que foram naqueles Foi bem. 9 jogos, foi muito bem. Foi o momento em que o Flamengo foi líder do Campeonato Brasileiro. Sim. Então, assim, eu acho que não precisa ser desprezado também, que não é... Sim. Porque fica meio forte. Ah, vai mesclar, vai poupar. Meu Deus, não tá priorizando. Não é por aí. O Flamengo tem um elenco tão robusto, tão bom, que eu acho que o Tite consegue fazer um bem bolado ali, em que ele consegue performar muito bem no nível do Bahia, sem desrespeitar de, olha, estamos botando aqui, sinalizando aqui, botando só perto. Não. Porque os personagens são tão fortes. Eu acho que só É por tem... isso que, independentemente do resultado, se tomar a virada, independentemente do time que vai entrar em campo, se tomar a virada, é tragédia. Eu acho que só esse tem... esse que é o problema. Esse que é o problema. Não interessa quem vai jogar. Sim, perfeito. Entendeu? O que interessa é o cenário. Pro torcedor, você tá com 1-0 no placar.
depois de você vencer o Bahia na Fonte Nova e ser eliminado no Maracanã, independentemente de quem vai jogar, essa não é a discussão. É como isso vai se desenhar. Eu vou ser honesto, o Flamengo não pode pensar em ser eliminado. Não tem como relativizar essa eliminação. Até porque vem de um resultado extremamente horrível diante do Corinthians. E quando eu falo resultado, é o desempenho também, porque o desempenho contra o Corinthians foi uma vergonha. Eu acho que só tem uma posição aí que pode dar dor de cabeça ao Tite, Qual? ele não colocando o Pulgar, que ele vai ter que colocar o Alan. Entendeu? E o Alan vem performando muito mal, não tem dado conta do recado. Eu acho que essa posição vai cair bastante. Agora, na lateral direita, pra mim o Wesley dá conta do recado de uma maneira perfeita. Na zaga, se ele quiser poupar o Fabrício Bruno, tudo bem, pode ser Léo Pereira e Davi Luiz, embora o Davi Luiz tenha feito uma das piores partidas diante do Corinthians. Mas eu acho que pode dar conta do recado sem nenhum problema. Aí, beleza, no meio de campo, ele não vai ter o De La Cruz, mas ele vai ter o Arrascaeta. Sim. No ataque, infelizmente, ele não vai ter o Pedro, mas a gente tem que deixar isso de lado. É isso aí, não tem jeito, ele vai ter que achar uma alternativa ali pro ataque. Olha aí, no meu fogão, Alex... Então tá aí, né, após esse debate aí que aconteceu, né, entre o Vene, Fernando e também o Pedrosa, eles puderam analisar como o Flamengo vai jogar, né? A gente sabe que é um time todo desfalcado em relação àquilo que se espera. Alguns jogadores devem ali estar melhor fisicamente após essa data FIFA, né? Então o De La Cruz deve voltar em breve. O próprio Arrascaeta deve voltar em breve. Não nesse jogo, mas devem retornar futuramente. Então a gente sabe que são jogadores importantes que vêm para ajudar o Flamengo, ainda mais na sequência do campeonato, porque vai ter Vasco, vai ter um clássico contra o Vasco, vai ter também Libertadores contra o Peñarol já na semana que vem, o primeiro jogo no Maracanã, o segundo fora. Então tem que fazer todo um trabalho específico para que o Flamengo não passe por dificuldades. A gente sabe que é uma sequência bem complicada no Campeonato Brasileiro, no futebol brasileiro em si, né? Tanto é que muitos times reforçaram, o Flamengo também se reforçou, buscou ali jogadores os que estavam lesionados, né? O Michael foi um jogador que chegou e já se contundiu, o Alcaraz provavelmente vai ser julgado lá pelaquela situação que aconteceu no jogo do Corinthians e pode pegar até mais de um jogo ali de suspensão no Brasileirão, pelo menos. Então a gente sabe que tem que dar um jeito de rever esses jogadores e principalmente colocar o Léo Ortiz de volante. Se o Tite tiver peito, ele não vai colocar o Alan e sim o Léo Ortiz na volância do Flamengo, porque ninguém aguenta mais o Alan. Já deu o que tinha que dar. E é claro, qualquer novidade vamos trazer para vocês aqui no Flamengo Informa. Um grande abraço e até logo mais. Valeu!